Eu sou brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu comecei a jogar bola com 7 anos de idade. Fiz toda a categoria de base até depois me profissionalizar. Joguei no Japão. Depois voltei para o Brasil. Depois acabei indo para a Itália para jogar bola. Qual foi o clube em Itália? Alessandria. Ok. Isso era que divisão? Era na Série C. Série C, ok. Série C. É como se fosse a segunda divisão, ou seja, a Liga 3 em Portugal. Sim. Agora chama-se Liga 3. Sim. Depois joguei mais 2 anos e parei. Decidi parar ainda cedo, porque achei que eu não ia atingir a meta que eu gostaria de ter atingido. E assim, eu tive uma consciência muito grande naquele momento. Não é fácil parar. Eras demasiado bonito para jogar de futebol. Também deixa lá que te diga. Cara, não concordas, ó Magali? Não achas que ela era demasiado bonito para jogar de futebol? Epá. Ué, mas tem um monte de jogador bonito. Mas assim, eu nunca liguei para isso. Tem alguns. Tem vários. Tem vários. Mas eu nunca liguei para isso, sinceramente mesmo. Então, decidi parar quando eu ainda estava bem. Parei de jogar, consciente que eu estava indo atrás de um mercado de trabalho verdadeiro, né? Porque o mundo do futebol é um mundo muito fechado. O mundo do esporte de alto rendimento é muito fechado e muito, muito, muito difícil. A carreira é curta. Certo. E quando eu percebi que eu não ia atingir a meta que eu queria, eu falei, eu vou parar antes, para depois, quando eu tiver uma certa idade, eu não parar sem saber o que fazer da minha vida. Certo. E foi o que assim, acontece a muitas pessoas que eu conheço e que tu de certeza também conheces. Muitos ex-jogadores. Que é aquele jogador que não atingiu o patamar que queria, não conseguiu ter uma parte financeira estável, porque sempre acreditou, mas não conseguiu. Depois a vida torna-se frustrante, não é? Porque não está financeiramente bem, não preparou nada, ou seja, que trabalho é que ele tem a seguir? Nunca vai ter um trabalho, dificilmente vai ter um trabalho a trabalhar para outros que lhe pague bem. Porque a vida do atleta de alto rendimento que atinge um alto nível, onde ele pode ganhar muito bem durante o período de carreira que ele tem ativo, e quando ele para, ele pode viver de renda, se ele, obviamente, fez uma boa gestão, se chega a 2% do total de jogadores. Estou falando de jogadores de futebol, tá? Certo, que é o esporte onde eu cresci e me formei como homem, como pessoa, além de atleta. Então são poucos. A realidade, a maioria são operários da bola, como eu costumo dizer, e que quando terminam de jogar tem que trabalhar, né? E que não é garantia de sucesso. E que não é garantia de sucesso e trabalhos muito mais pesados do que correr atrás de uma bola. Então eu pensei nisso enquanto eu estava na Itália. No último ano meu, antes de parar, eu falei, cara, é melhor eu parar agora. Antes de depois, lá na frente, ficar muito mais frustrado do que eu vou ficar agora. Fiquei frustrado, não foi fácil. Você larga um sonho de criança. Eu comecei a jogar bola com 7 anos. Certo. E parei com 25, se eu não me engano. E fiquei um ano parado, fazendo vários trabalhos. Não voltei para o Brasil. Continuei na Itália, em Milão, onde eu moro até hoje, já faz 20 anos. Fiz vários trabalhos, trabalhei como garçom, trabalhei como motorista de hotel, trabalhei em discoteca, enfim. Tudo o que dava, não é? Exato. Até que eu falei, eu vou correr atrás de um sonho que eu sempre tive, eu sempre quis fazer teatro. Ok. Quando eu jogava bola ainda, eu tinha curiosidade de fazer teatro. Eu tinha isso, eu não sabia por quê, mas eu tinha. E depois de um ano parado, eu falei, eu vou fazer. E decidi me inscrever, fui fazer o curso de teatro, sempre na Itália. E pronto, e aí comecei a fazer teatro e trabalhando por fora para pagar as minhas coisas, pagar o curso, etc. Fiz a minha formação, 3 anos de curso. Comecei a trabalhar lá na Itália ainda, fiz as minhas primeiras participações. Comecei a trabalhar como apresentador também. Boa. Sempre na Itália, em italiano, claro. E as coisas foram acontecendo. Por quê? Porque mas isso com que idade? Acabaste o curso com que idade? Eu comecei a estudar com 26, 27, teatro. Ou seja, acabas ali o curso mais ou menos quase nos 30, então? Quase nos 30. Quando minha filha nasceu, eu tinha 31. Eu já estava me formando no teatro. Mas já trabalhava como ator. Já estava começando a trabalhar, fazendo as primeiras participações. Já tinha feito programa como apresentador. E as coisas foram acontecendo porque era para ser assim. Foi uma decisão difícil, não foi fácil. No início, quando eu parei. Fiquei 2 anos sem assistir um jogo de futebol. A sério? Ficaste assim tão frustrado e tão triste, no fundo, não é?
E eu percebo. Desde os 7 anos a sonhar com isso e depois teres essa quebra, ainda por cima decidida por ti, não é? Nem sequer foi... E consciente. Consciente, sim. Consciente, né? Foi uma decisão difícil, mas acertada. É preciso ter muita coragem para tomar uma decisão destas. Sim. Pensei no futuro. Sabes o que é que me faz lembrar isso? Faz-me lembrar uma namorada que eu tive, que acabei com ela, a gostar dela, mas ela tinha uma atitude perante a vida, não fazia nada, em que eu não gostava que ela fosse assim, e disse, mesmo a gostar dela, eu sei que isto não vai ter futuro. Ou seja, eu sabia que aquilo não ia, sei lá, não ia ter futuro. Então preferi acabar, mesmo a gostar. Te custou? Custou-me, logicamente. É uma analogia um bocado estúpida, mas acho que dá para perceber, não é? Que é do género, isto custou-te. Sim. Tu querias continuar, mas foste frio, não é? Foste frio no fundo. Fui, raciocinei, percebi, entendi. Você tem que admitir para você mesmo que ok, para agora, é melhor. Você não atingiu a tua meta, acontece. Mas foi bom, foi a minha primeira paixão, esporte, né? E hoje eu vivo, graças a Deus, aí que vem a minha gratidão, que é o meu mote, que é agradecer a tudo que eu tenho, que eu atingi. Em tão pouco tempo de carreira, precisa dizer isso também, e é a minha segunda paixão, mas equiparo junto com o futebol. Porque eu não vejo nenhuma diferença, na verdade são quase 2 vidas que eu vivi. Ok. Né? Só que a mesma paixão que eu tinha pelo futebol eu tenho pela arte. Né? E fui descobrir isso. É interessante porque não é tão comum assim, não é? Mas é engraçado que não é... Elas parecem ser muito diferentes. O mundo do esporte, principalmente o mundo do futebol e o mundo da arte parece ser diferente. Mas são muito parecidos. Muito parecidos. Queres dar alguns exemplos? Concorrência. Verdade. Ok? Concorrência feroz. A quantidade de pessoas querendo passar a perna em você. Certo. Querendo foder a tua vida. Em poucas palavras. Certo. Ok? Os egos que você tem que gerir. Né? O teu próprio ego que você tem que gerir, porque todos nós temos um ego, certo? E claro, as emoções, tem as coisas boas também. Né? Você está num estádio com pessoas, com a torcida. Aquilo é uma energia, um estado puro, que só quem já entrou num estádio e sentiu aquilo sabe o que eu estou dizendo. Aquilo é uma emoção única. E a emoção dos palcos também é única. Então tem muita coisa parecida, entendeu? A grande diferença é que no mundo das artes você pode trabalhar até morrer. Entende? Temos o exemplo do Rui de Carvalho, não é? Tem 92 anos, não estou em erro. 97. 97? Ai, faz 90. Olha, para não dizer, eu acabei de almoçar com ele. É sério? Eu estava almoçando com ele hoje agora. Mesmo? Antes de vir para cá. E é impressionante, não é? E o Sr. Rui é uma força da natureza. Pois. Tem 97 anos, faz 98 agora, no início de março. E é uma força da natureza. E eu falei para ele hoje, eu quero chegar na sua idade lúcido e trabalhando como o senhor. Isso é um exemplo claro. É inacreditável. É inacreditável. E é uma pessoa incrível. Pois, todos os meus amigos atores me dizem isso, que privam com ele, ou porque já trabalharam com ele, ou que trabalham com ele, me dizem, é um senhor, é impressionante, meu. Sim. E já nem vou pela parte de ser uma pessoa impressionante, muito culta, muito inteligente e ser muito bom ator, já não vou por aí. Só o facto de com 97 anos ainda estar a trabalhar, ter essa lucidez toda, ainda ser essa pessoa, ele está em turnê. Tá? Pois, só para você ter uma ideia. É porque eu estou aqui agora falando contigo porque eu estou em cartaz com a peça, com a peça Orgasmos, a comédia. Certo. Já vou aí também. Estou em digressão. O Sr. Rui também está em digressão. Não com uma peça, com 2 peças. Só para você entender, tá? Incrível. Mas pronto. Então a arte te proporciona isso. Então eu hoje vivo essa minha segunda vida com o mesmo amor que eu vivi com o futebol. E sou muito grato por poder viver, né, da arte, que também não é fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. Eu tenho muitos colegas, atores, apresentadores, bons, que estão ali sempre na peleja, correndo atrás, como eu corro atrás também.
Porém, não é fácil. Sabes qual é que eu acho? Eu acho que a diferença entre, por exemplo, o futebol e neste caso, um ator, é que um ator, mesmo que esteja lá em cima, não é garantido que tenha sempre trabalho em certo espaço de tempo. É óbvio que também tem a benesse que pode trabalhar para o resto da vida, não é? Sim. Enquanto no futebol, tu quando estás lá em cima, tu tens um contrato, recebes do contrato, quer jogues mal, bem, não interessa. Recebes, não é? E o ator ali, eu tenho muitos amigos atores, que são pessoas que fazem isto há 15, 20 anos, e depois às vezes estão 1 ano e meio e não cai nada. Sim, são períodos e é períodos que são tramados, não é? São períodos de entre-safra, como a gente costuma dizer. Difícil você colar um trabalho no outro, as datas têm que casar, tem que se alinharem, não é fácil, porque depende de várias coisas, de datas principalmente, de produções, etc. Esses períodos são complicados, né? Nem todos os atores conseguem alinhar vários trabalhos um atrás do outro. E então a gente tem que se virar, fazer um pouco de tudo, e eu cada vez mais entendo que nós atores temos que ser polivalentes, né? Fazer um pouco de tudo. Eu, por exemplo, eu adoro apresentar, eu adoro comunicar. Sim, mesmo o vídeo que vais gravar entretanto, não é? Não é? À beira do Estádio do Dragão, que é um tipo de conteúdo que tu gostas de fazer, não é? Sim, porque une duas paixões, que é o futebol, eu estou ao redor dos estádios, certo, entrevistando agora pessoas. Faz sentido. Agora para mim já faz sentido, certo. Sobre algo que eu domino. Eu não falo só sobre futebol, é claro que quando você está ao redor do estádio surgem várias perguntas, várias respostas, várias brincadeiras. Certo. E aí eu vou atrás das pessoas e vou dando corda para isso ou para aquilo. Então eu consigo unir o lado comunicador, né? Eu estou em atividade, eu estou me exercitando, porque tudo passa pelo exercício, né? E ao redor do estádio, que é um ambiente que eu cresci, que eu já estive lá dentro, primeira pessoa, correndo atrás de uma bola. Certo. Então eu entendo, se você quiser falar sobre futebol, a gente fala sobre futebol. Mas se você quiser falar sobre outras coisas, eu vou atrás de você brincando e conversando, falando sério, enfim, ou o que quer que seja, para mostrar o meu lado comunicador. E como é que tu, ou seja, portanto, começas a tua carreira em Itália e depois de Itália vais para o Brasil ou vais para Portugal diretamente? Eu fiz o caminho inverso, na verdade eu comecei na Itália. Certo. Vim para Portugal em 2015. Ok. Mas como é que surgiu o primeiro trabalho em Portugal? Eu tava trabalhando